Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? A terceira casa de Israel existe? Existe ainda as duas casas de Israel? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vou gravar o vídeo aqui com o celular mesmo, vou tentar não cortar nada, deixar tudo natural, mas eu também não quero falar só sobre isso. Eu fixei o celular aqui mesmo para não ficar andando com ele pela casa, né? Como eu estou fazendo de costume. Tá chegando umas mensagens aqui também, eu vou tirar. Então, vamos falar um pouquinho, bem resumido, sobre a terceira casa de Israel e sobre as duas casas de Israel. É que eu ouvi algumas coisas aí que me deixou meio espantado. Talvez você fique espantado também. Mas eu não quero falar só sobre isso. Eu quero responder também alguns comentários do canal, de maneira bem resumida, mas responder, os irmãos estão me perguntando, quero responder. E quero dar alguns anúncios para os irmãos. Então vamos começar com os comentários, tá bom? Primeiro os comentários, depois os avisos. Depois eu falo um pouquinho sobre a segunda casa, as duas casas de Israel, e sobre a terceira. Alguns irmãos, na verdade, são muitos irmãos, né? Em vários vídeos, estão me perguntando por que eu não estou mais associado com alguns canais, por que eu não estou aparecendo mais com fulano, com ciclano, por que eu não estou fazendo live, como todo mundo faz. Bom, eu queria fazer as lives, só que o meu computador, ele não aceita o programa OBS. Eu já tentei de tudo. Já perdi muito tempo também. E eu não tenho dinheiro para comprar outro computador agora e não vou comprar. E eu vi que dá para fazer live pelo celular, mas eu não queria fazer uma live muito simples, sabe? Então eu prefiro ficar no propósito dos vídeos. Deus me deu novos irmãos. Agora eu estou em um grupo dos administradores, um grupo do WhatsApp dos administradores, só tem 10 pessoas, eu sou uma dessas 10 e isso tem me alegrado muito o coração. Lá a gente medita com os irmãos. Todo dia eu mando áudio para lá, sempre que pode eu respondo alguém, eles mandam áudio, eles mandam... Tá todo mundo centralizado e conectado no mesmo pensamento, querendo conhecer a vontade de Deus. São pessoas que começaram a obra aqui comigo, no Brasil. São pessoas que, gravaram vídeos, foram no Facebook, falaram que vamos todo mundo se reunir para o Luiz não ir para o Japão, para ter tempo aqui no Brasil. Eles começaram o negócio, então eu entrei no grupo, estou com eles. E eu estou muito feliz por isso. E é por isso também que eu quero ir para São Paulo. Tá bom? Então lá em São Paulo eu pretendo fazer essas coisas. E eu conheci um pastor que no começo eu não estava muito realmente querendo falar com ele. Porque por ter o título de pastor, irmãos, é muito difícil eu me dar certo com pastor. Muito difícil. Pastores são soberbos, são arrogantes, são pretensiosos, dão falso testemunho. Eu poderia contar uma história aqui de 1 hora, pondo o Senhor como testemunha, de que eu tentei me relacionar com pastores, mas não dá certo. Não é questão de insubmissão, nada disso. É questão de realmente a soberba ser muito grande. Então eu e pastor, a gente não combina, não tem jeito. Respeito o ministério de pastor, sei que Deus deu esse ministério para a igreja, mas eu acho que os pastores deveriam ser mais humildes e verdadeiros. Com a palavra de Deus e com tudo mais. Entendeu, irmãos? Então, mas eu conheci esse pastor a pedido dos irmãos do grupo e eu vi que é um homem de Deus. E por causa dele também que eu quero ir para São Paulo. Se Deus preparar tudo, se realmente esse for a direção do Senhor, eu quero ir para lá e trabalhar com ele. E uma coisa que me alegra muito o coração, ele não fica preso em teologias. Ele é um homem disposto a aprender. Ele é uma pessoa que é pastor sim porque cuida de almas, mas não é soberbo, está disposto a aprender, está disposto a conversar, não dá falso testemunho de você, não vai aí nos celulares, no particular, falar mal de você. Ele é uma pessoa que, além de tudo isso, fala inglês. Então eu já estou planejando com ele, se for vontade do Senhor, eu vou me esforçar para também fazer a minha parte. Ele fala inglês, então todos os vídeos do canal eu vou passar para inglês. Ele mesmo vai aparecer nos vídeos, eu não quero aparecer muito para não atrapalhar. Então vamos fazer o planejamento dos mapas mentais em inglês. O irmão Mike faz os mapas para mim, eu vou pedir para ele fazer os mapas. E aí ele vai passar a mensagem das duas casas de Israel, da terceira casa, mensagens, todos os tipos de mensagens do canal que a gente entende, ele vai passar para inglês. Eu mesmo vou cuidar da gravação, eu mesmo vou cuidar da edição, e isso eu estou muito feliz porque a palavra vai se espalhar mais.
Se tem uma pessoa que fala inglês e que tem uma comunhão com a palavra e que tem uma comunhão com Deus, irmãos, isso alegra muito meu coração. Então, ainda que São Paulo for atribulado, tem muitos irmãos falando para não ir porque é atribulado, porque o coronavírus está muito pesado lá, que é melhor por aqui, mas eu prefiro esse lugar, aonde vai ter mais frutos. E aí eu vou cuidar da edição, vou cuidar da gravação, nós vamos negociar junto para a palavra ser falada em inglês. Muito importante isso, porque se for falada em inglês, muitas nações serão alcançadas. Muitos judeus falam inglês. E eu tenho aqui mensagens tremendas da parte de Deus para alcançar judeus. Eu tenho uma parte de ministério com judeus. Eu me relacionei muito tempo com judeus. Um judeu que me ensinou as duas casas de Israel. Me ensinou cheio de judaísmo, mas foi ele que me ensinou. Entendeu? Eu me sinto devedor aos judeus. Embora eu sei que eu não sou judeu, eu sei que eu não vou me misturar aí com as práticas judaicas. Eu tenho vídeos combatendo o judaísmo messiânico no canal, mas eu tenho amor pelo povo de Israel, eu tenho amor pelos judeus e eu tenho uma obra. Deus tem estratégia comigo para anunciar o Senhor Jesus e fazerem com que eles creiam no Novo Testamento e no Messias de Israel. Então, posso usar também esse pastor para ele falar em inglês essa mensagem. E aí vou abrir uma ala no canal para ele falar tudo em inglês. Isso é o que eu pretendo fazer. Se for vontade do Senhor, eu vou me esforçar para que isso aconteça. E graças aos irmãos, graças à ajuda dos irmãos. Sozinho, quando que eu iria fazer isso? Trabalhando numa fábrica, como que eu iria fazer isso? Jamais poderia fazer isso. Jamais poderia estar aqui falando isso para vocês. Então esse é o meu planejamento. Pretendo ir para São Paulo sim. Talvez nesse mês ou no outro. Eu estou orando a Deus. Estou procurando casa também. Ele está me ajudando. E se tudo der certo, dentro de 2 meses eu já vou estar em São Paulo já com esses planejamentos. Tá certo, irmãos? E aí nós vamos fazer live juntos. Tá bom? Aí as lives vão rolar, porque aí eu vou providenciar essas coisas, vou me animar mais. Não que eu esteja desanimado, mas estar junto com pessoas que trabalham junto com você se anima. Eu me alegrava lá no Rio quando eu estava com o Pedro, quando a gente ia estudar no shopping, ou em casa, planejamento do estudo, para fazer um estudo à noite com os irmãos. Isso me deixava feliz. Sim, tem a parte dos horários, né, dessa confusão toda que eu não gosto muito disso, mas eu gostava muito e senti falta disso, sinto falta disso. Muitos irmãos falam que eu que eu não tenho vida com Deus. Olha só o absurdo, não tenho vida com Deus. Outros falaram que não vê Cristo em mim. Outros falaram que eu sou cristão por internet. Então, esses são falas de testemunhos que Deus vai mostrar com o tempo se são verdadeiras ou não. Não é, irmãos? Aliás, quando eu saí do Japão para vir para o Brasil, eu saí só com 2 malas. Não fui eu que paguei minha passagem. Não tinha dinheiro para nada. Minha mãe já falou, Luiz, compra ida e volta, porque você vai voltar. O Brasil é terrível, Luiz. Você tem aqui no Japão, país de primeiro mundo, tem um trabalho, tem um nome. O que você vai fazer no Brasil? Mas eu vim, porque eu orei. Foi direção do Senhor. Então eu vim só com 2 malas. Hoje o Senhor me deu muitas coisas que eu jamais imaginaria ter para fazer a palavra, para fazer os estudos do Senhor. Então, quando você age na fé, Deus te honra. Então é com essa mesma fé que eu vou para São Paulo, que eu quero fazer todo esse trabalho. Por enquanto eu estou no propósito dos vídeos, tá? Eu vou continuar aqui no propósito dos vídeos até que eu vá para São Paulo e aconteça essas coisas aí que eu estou planejando. E orando, esse pastor também, o pastor Roberto, também ele vai estar orando. Ele é músico, ele é tecladista profissional, não é tecladista amador, igual eu que toco violão de maneira amadora. Ele é profissional. E aí eu vou me animar, talvez, a tocar com os irmãos. Tem um violão aqui, tem um cajón. Talvez também role um louvor entre os irmãos, né? Eu não canto mais, mas eu posso fazer uma batidinha ali. Bom, isso é agradável a Deus, né? Agora vamos direto falar um pouquinho sobre as 2 casas. Ontem eu estava fazendo umas pesquisas ali, à noite, antes de dormir, aí de repente apareceu um vídeo. As 2 casas de Israel não existem mais.
vamos conversar. Alguma coisa assim. E eu conhecia o rapaz do canal. Até eu já indiquei no meu canal, pensando que era homem de Deus. Aí me assustou, né? Eu falei, olha que estratégia, ele vai falar das 2 casas. Estratégico, vou lá assistir, né? Embora tenha acontecido umas desavenças, eu vou lá assistir. Aí eu fui vendo. Irmãos, foi me dando, sabe, uma tremedeira. Eu falei, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. E aí era uma live. Aí eu vi lá os comentários de canais que eu não quero mencionar o nome, zombando. Saiu o meu nome lá, saiu o nome do Pedro, falando que não tem mais 2 casas, que tudo foi unido na cruz por Cristo. Cristo uniu tudo. Aí não tem mais 2 casas e tem gente até pregando, querendo pregar a 3ª casa. Aí eu fiquei olhando e falei, não é possível que essa pessoa deu lugar ao diabo. Porque uma pessoa que fala isso, irmãos, deu lugar ao diabo. Primeiro, está falando que 2 casas não existe mais, se cumpriu em Cristo. Era essa a mensagem do apóstolo Paulo? Você já viu ele escrever isso em alguma carta? Não precisa se preocupar mais com as 2 casas porque não existe mais, foi unido em Cristo. Não é essa a mensagem dele e não é essa a mensagem dos profetas. Hoje eu gravei a aula número 5 do Nome do Senhor. Vou deixar o link no comentário fixo, vai lá no comentário fixo e veja as instruções. Eu vou deixar o link da playlist. Hoje eu gravei a aula 5, mas eu vou editar só no domingo, porque amanhã é sábado e amanhã eu vou em Curitiba na casa de uns irmãos lá, me reunir com eles. Então eu já estou gravando esse vídeo aqui para ter até um material para os irmãos e é para a gente estar falando aqui como se fosse uma live, né? Como não tem como eu fazer live, então eu estou gravando esse vídeo aqui e daqui eu envio direto. E vocês já estão vendo aí. Aí eu fiquei olhando, não existe mais 2 casas, já foi unido tudo em Cristo. Ou seja, não precisa mais falar disso, né? Então todas aquelas mensagens dos profetas, todo aquele trabalhar, foi só para a gente falar assim, uniu em Cristo. Não precisa mais falar isso. E tem um monte de tolo e insensato que fala isso. Esse não é o único. E aí, ao invés de irmãos que vocês conhecem irem lá repreender, não, estavam lá zombando também. Aí eu falei, não é possível. Mas tudo bem. Estavam zombando até de coisa que eles não conhecem. Porque eles não sabem nada da 3ª casa. E eu tô doido para que eles venham refutar. Tô doido. Vai meter a cara na parede. Porque eu não falo uma coisa no canal assim, com tanta alegria, e não vou preparar mapa mental se eu não tivesse meditado muito. Aliás, eu já dei a introdução da 3ª casa de Israel na aula número 4 do Nome do Senhor e falei um pouquinho mais na aula número 5. E aqui eu vou comentar um pouquinho sobre a 3ª casa e tem pessoas no comentário que eu já vi que já entendeu, já sacou a sacada. São pessoas que estão meditando. E não tem segredo isso, não tem mistério. Irmãos, lá quando eu estava no Japão, quando eu falava a mensagem das 2 casas e tais irmãos nem sequer sonhavam em conhecer as 2 casas de Israel, alguns conheciam, mas daquela maneira lá que, tipo, conheço. Tá, não anuncia, não tem canal, não tem profundidade, não fala, conheço. Isso não é conhecer. Essas pessoas nem sonhavam em conhecer, eu estava anunciando nos vídeos e falava que em Cristo cumpriu tudo. Cristo restaurou tudo nele. A morte foi abolida, as duas casas foram restauradas, a nossa ressurreição está garantida. E eu expliquei passo a passo em vários vídeos. Expliquei. Por isso que o nosso Senhor, na cruz, disse, está consumado. Quer dizer que não teria mais nenhum trabalho para ele? Era a primeira festa e tinha 6 ainda pela frente. Por que está consumado? Porque se ele vencesse como homem, não cedesse ao diabo e vencesse, fosse até o fim, humilhado até a morte, morte de cruz, ele iria saber, aliás, ele já sabia, mas estaria testemunhado para todas as hostes celestiais, malignas ou benignas, que ele venceu. Se o pai aceita o sacrifício do filho, o pai ressuscita. A ressurreição das primícias é a prova que ele aceitou o sacrifício. E após o pai ter ressuscitado o filho, o sacrifício que ele aceitou, não tem mais nada que vai falhar. Se o filho falha antes, aí sim, Deus teria que mudar o propósito dele.
Não pensa que isso é invenção. O Senhor Jesus disse, você não acha que eu poderia rogar ao meu Pai agora e ele mandaria mais de 12 legiões para destruir esse império? Poderia, mas como se cumpriria as Escrituras? E se o Senhor Jesus disse isso é porque era possível dele desistir e falar, Pai, não consegui. O Pai iria enviar suas legiões de anjo, destruir todo aquele império, destruir, para falar a verdade, tem que destruir toda a humanidade, envergonhar os seus profetas que profetizaram a vitória do Messias, a vitória da igreja, e tudo iria ser envergonhado, mas o Pai iria honrar o seu Filho. Seria uma vergonha. Isso não é conjectura, porque o próprio Filho disse, vocês não pensam que eu poderia orar ao Pai agora e ele mandar mais de 12 legiões de anjo? Mas como se cumpriria as Escrituras? Então ele foi até o fim, venceu e disse, está consumado, vou ressuscitar, vou enviar o Espírito do Senhor, vai ter trombetas, vai ter expiação, vai ter tabernáculos, vai ter o 8º dia. Entendeu? Então, pelo sacrifício do Filho, o Pai já fez a provisão e a previsão de tudo. As duas casas estão unidas no sacrifício do Filho. Paulo chega até a falar que o Senhor Jesus aboliu a morte. Agora fala, a morte não existe mais? No Filho de Deus não existe mais. Mas na igreja a morte existe. Nem todos morrerão, muitos serão transformados, mas a morte ainda existe e ainda existirá no milênio. O apóstolo Paulo fala que o último inimigo a ser destruído é a morte. No entanto, ele fala que a morte foi abolida. São duas realidades, duas verdades. Ou seja, na cruz foi unido as duas casas de Israel, mas enquanto essa mensagem não chega na mente de judeus e de gentios, como que foi unida as duas casas? Como que não existe mais? Porque qual é a intenção do coração de uma pessoa falar isso? Não precisa, o que ela quer dizer? Não precisa mais falar das duas casas? É heresia falar das duas casas? Vamos falar de quê? De trindade? Vamos falar de teologia? Aí um monte de gente caindo nesse papo furado. É uma coisa que está ali movido pela inveja, pela tolice. Porque mesmo na prática, as duas casas de Israel não estão unidas. E tem vários textos dos profetas que mostram que quando Deus unir as duas casas, ele vai levar o povo para Jerusalém e de Jerusalém vai ter um reino estabelecido na terra. E isso é só através da ressurreição. Quando a ressurreição acontecer, aí sim. Tive que fazer um corte, fui interrompido por uma ligação. Esqueci de desligar lá o celular. Então, quando Deus ressuscitar a sua igreja, aí sim, a morte foi abolida na igreja. Aí sim, as duas casas estarão unidas. Na prática, judeus não estão junto com gentios, gentios não estão junto com judeus. Ou seja, é uma tolice essa coisa que eu ouvi. Uma grande tolice. E ali pessoas que parecia ter conhecimento estavam concordando com essa tolice. E ainda estavam zombando de algo que não conheciam, a terceira casa. Se eles falam isso, é porque não conhecem nem as duas casas. Como vão conhecer a terceira? Fala a verdade. Vou trabalhar junto com pessoas assim? Mas não vou mesmo. Então, Isaías 11 mostra que quando Efraim, um dia Efraim não vai mais invejar Judá, Judá não vai mais oprimir a Efraim, eles vão estar juntos. E eles vão governar sobre as nações, está em Isaías 11. E logo em Isaías 12 tem ali o Cântico da Vitória. Em vários textos Deus fala que vai unir as duas casas e quando unir vai levar para a terra. Quando isso acontecer, verdadeiramente as duas casas foram unidas na prática. O sacrifício do Senhor fez a previsão dessas coisas. Mas, e os profetas? Estão mentindo? Os nossos olhos podem ver na prática, os nossos ouvidos podem ouvir na prática que as duas casas não estão unidas, porque precisa chegar aqui na mente de todos. Já chegou na minha mente, vai chegar na mente de muitos ainda. E aí, quando chegar na mente do povo de Deus, pode ter certeza que nós vamos estar bem pertinho da ressurreição. E aí não vai ter mais doutrinas. Quando o povo estiver no deserto, quando o anticristo estiver matando pessoas de verdade,
muitas doutrinas humanas cairão por terra, vai prevalecer só a verdade. E ali judeus e gentios terão um coração só. Hoje não são um coração só. Na prática a gente pode ver isso, não é? O apóstolo Paulo fala em Gálatas que em Cristo não há mais homem e mulher. Presta atenção nisso. Não há mais homem e mulher. Não há mais servo e mais livre. Não há mais judeus e gentios. Todos são um no Senhor. E aí? Eu não sou homem então? Você não é mulher? Você que está me assistindo e é mulher, você não é mulher? Eu não sou gentil? Eu sei que eu sou denominado gentil, mas eu sou convertido ao Israel de Deus. E um judeu da mesma forma. Mas um judeu vive como judeu e um gentil vive como gentil. Eu vivo como homem. Eu sou cabeça. Se eu me casar com alguém, eu sou cabeça e não corpo. E uma mulher, ela é corpo e não cabeça. Mulher vive como mulher e homem vive como homem. Ambos são sacerdotes do Senhor. Ambos serão sacerdotes do Senhor no milênio. Quando Deus ressuscitar o homem e a mulher não vai ser menos glorificada ou menos sacerdote porque era corpo aqui na terra. A mulher só vai ser menos se ela não obedecer os limites que Deus estabeleceu para uma mulher. E o homem será menor se ele não praticar os limites que Deus estabeleceu para ele. Então tem limites estabelecidos para homem e para mulher. Tem modos de judeus viver e tem modos de gentios viver. Então na prática essas coisas não são assim. O apóstolo Paulo escreveu isso que está em Gálatas pensando na ressurreição. Assim como o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, que é de Efraim, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai precisar pegar água. Ou seja, você não vai ter mais sede. Aí ela fala, Senhor, me dá dessa água para que eu não venha aqui mais pegar, não ter que vir aqui ter todo esse trabalho para beber. Porque o Senhor Jesus sabia que ela beberia daquela água e voltaria a ter sede. Mas se bebesse da água que ele desse, ela não teria mais sede. Ela bebeu da água, ela creu na palavra e através dela muitos creram. Mas e aí? Ela não precisou beber mais água? Precisou, mas na ressurreição acabou, não tem mais água. Nós não vamos ter mais sede para beber água e nem vamos beber só por beber. Nós não vamos ter mais fome para comer comida e nem vamos comer só por comer. Nós não vamos mais nos casar e nem nos dar em casamento, porque seremos semelhantes aos anjos do Senhor. O Senhor Jesus falou isso no Novo Testamento com todas as palavras, mas ele fez uma equação da lei e dos profetas. Dos salmos, né, também. Ou seja, aonde que cabe uma mensagem de uma pessoa como essa? Nem as duas casas existem mais. Foi unido em Cristo. Cristo uniu tudo. Quanto mais a terceira casa. E lá, pessoas que você conhece, tirando sarro e zombando. Entendeu? Então, as duas casas de Israel foram unidas em Cristo, sim, pela provisão. Até a nossa ressurreição, a morte foi abolida, mas na prática nada disso aconteceu. Cuidado, não vai viajar. Se não uma pessoa que disse uma coisa dessa, ela pode dizer que ela não é homem, ela não precisa viver como homem. Ela pode pôr uma calcinha, o homem pode pôr, a mulher pode pôr uma cueca, entendeu? Eu posso me vestir como mulher, uma mulher como homem, porque não tem mais homem e mulher. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando? O que o apóstolo Paulo falou em Gálatas, como se pratica aqui hoje, na prática? Como se vive? Não tem como viver na prática, porque um homem vive como um homem, uma mulher como uma mulher, entendeu? Um escravo como escravo, um livre como um livre. Nós somos livres, se formos escravos, somos livres em Cristo. E se somos livres, seremos escravos de Cristo. Todos os limites estabelecidos. Na ressurreição, as duas casas se unirão de fato e aí ambos serão um no Senhor. Aí sim, se cumpriu o que Paulo falou. Entendeu? Falamos sobre as duas casas, agora sobre a terceira e eu finalizo o vídeo. O que é a terceira casa? Quando você estudar as duas, não tem como conhecer a terceira casa se não conhecer as duas. Impossível. E quando você estudar as duas casas, você vai encontrar com vários textos na palavra que vai ser um desafio para você aplicar para a igreja. Grande desafio. E aí eu lia esses textos, quando eu ia fundamentar as duas casas, eu lia esses textos, mas eu focava onde eu queria e onde eu não queria. Eu não focava, eu pulava, porque realmente era complicado. Mas hoje essas coisas não são mais complicadas para mim. E, aliás, um novo mundo se abriu em cima da mensagem das duas casas. Em poucas palavras, o que é a terceira casa de Israel?
A terceira casa de Israel é quando as duas se unirem. Ao invés de eu dizer as duas casas se uniram e se tornou um novo homem, eu também posso dizer se tornou a terceira casa. É apenas um termo usado para você entender quem que são os sacerdotes glorificados, quem que são os sacerdotes não glorificados e quem que são as nações que restam. E entre essas nações que restam, tem pessoas que farão trabalhos forçados, irmãos. É um reino muito mais amplo do que a gente via. Tem pessoas que não entendem, que olham para a palavra e não entendem como que vai sobrar nações. Não faz sentido sobrar nações. São só dois grupos, os salvos e os não salvos. Então Jesus vem, manda todo mundo para o inferno e só glorifica a igreja. E a igreja vai reinar sobre quem? A igreja vai reinar sobre a igreja. É assim, calvinista crê, adventista via assim também, eu nunca vi eles falarem diferente. Pode ser que eles tenham mudado, não sei. Mas eu nunca vi adventista falar que tem nações que restam, que a igreja vai reinar sobre nações, que tem pessoas que vão passar desse mundo para o novo mundo sem terem os corpos transformados. E os profetas estão cheios disso. Esse é um assunto que não é tratado no Novo Testamento. Tem alguns textos que te ajudam a iluminar, que te ilumina, te ajuda a ver isso, sim, no Novo Testamento, mas não é tratado com clareza no Novo Testamento, não. Está nos profetas. E o Senhor Jesus foi o único que falou isso com mais clareza nos evangelhos. Tem ponto nos evangelhos que são mais difíceis do que o Apocalipse. Sabia? Você não sabe onde se encaixar as coisas. Tem momentos que você olha para as parábolas de Jesus e parece que ele nem tinha em conta a primeira ressurreição e a segunda. Parece que ele não tinha em conta o intervalo de 1000 anos, o próprio reino dele de 1000 anos, parece que ele não via assim. Parece que ele enxergava que quando ele viesse, bodes para um lado, ovelhas para o outro, sabe? Bodes vão para o inferno, só sobra as ovelhas. O reino, ele estaria reinando agora e depois quando ele vem, não tem mais... Todo mundo ressuscita junto, quando ele vier, todos vão ressuscitar, ninguém vai ficar dormindo. É assim que as pessoas entendem e pegam até as próprias palavras dele para fundamentar essa ideia que é totalmente antibíblica. Porque aonde que nós vamos aonde nós vamos colocar os textos de vários profetas? Não são 2 ou 3, são vários. Vão restar nações, Egito e Assíria vão ser povos do Senhor. Israel vai ser uma bênção com eles, vai ser o terceiro na terra. Os egípcios vão até a Síria vão até os egípcios, eles vão ter instruções de Deus. As nações que restarem, elas vão falar, vamos subir ao Monte Sião, porque de lá vem a lei, lá nós vamos aprender a palavra do Senhor. Isaías 2 mostra que a casa de Deus vai ser estabelecida no cume dos montes, e para lá afluirão todas as nações. Isaías 2, Miqueias 4. Vamos ver que eu puxo mais aqui de cabeça. Isaías 2, Miqueias 4 falam as mesmas coisas. Zacarias 14. Todas as nações que restarem, que subirem contra Jerusalém, mas as que restarem, elas vão ter que subir de ano a ano na festa dos tabernáculos para adorarem o rei. São nações que restam. Jeremias 3 diz que vai ter um dia em que a casa de Israel andará junto com a casa de Judá. Jeremias 3. E tem gente falando que já se uniu, não existe mais. Mas Jeremias 3 profetiza que vai haver um dia que a casa de Israel e a casa de Judá andarão juntas. E quando elas estiverem juntas, muitos povos vão se reunir ao redor de Jerusalém, não vão pensar mais na Arca da Aliança, não vão mais se lembrar dela, mas vão olhar para Jerusalém e vão dizer, aqui está o trono do Senhor. E tem vários outros textos, são muitos, até dentro de um profeta só tem vários textos que mostram que restam nações. Ok, nações restam. Agora a nossa visão se ampliou. A gente sabe que a igreja, constituída de judeus e gentios glorificados, um novo homem do Senhor, que reinam sobre as nações. É bom enxergar assim, é uma visão já mais elevada. Mas a visão pode ficar muito mais elevada, muito mais. Porque a gente pega essas nações que restam e diz que são apenas nações que restaram. Quem são as nações? Nações que restaram. Por que restaram? Às vezes a gente nem sabe explicar por que elas restaram. Por que elas não foram glorificadas? Restaram como? Aonde elas estavam no meio das catástrofes?
Quando o Senhor Jesus veio, elas estavam aonde? Para elas restarem. Não são pessoas que vão ressuscitar, são pessoas que vão restar. As que vão ressuscitar são os que dormiram em Cristo. Os vivos em Cristo, que são aptos a serem sacerdotes do Senhor, serão transformados. Então, são explicações que a gente não tinha. Agora, através da terceira casa, nós vamos ter. Vão ter nações que vão restar, eu sei explicar aonde elas estarão para restarem, o porquê que elas restarão, porque tem nações que vão ser destruídas, vão inaugurar o lago de fogo. Tem nações que não vão ressuscitar, vão estar mortas, não vão ressuscitar durante o milênio, vão ressuscitar depois de 1000 anos para passarem por um tribunal do trono branco, não para irem direto para o lago de fogo, mas livro da vida e livro das obras serão abertos. Ali será determinado. Se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, aí vai ser lançado no lago de fogo. Mas para isso se abre o livro das obras. O livro das obras é para mostrar quais são as obras que elas fizeram. Isso vai provar o porquê que o nome delas estão escrito no livro da vida ou não está escrito. Entendeu? Por isso que se abrem 2 livros. O livro da vida e o livro das obras. Então, se colocasse isso no mapa mental, ficaria muito mais fácil para enxergar. Tem nações que não ressuscitam, ressuscitam só depois de 1000 anos. Aí tem essa questão, para saber se vão para a eternidade ou se vão para o lago de fogo. Tem nações que vão passar desse mundo para o outro, restam. Tem nações que vão serem glorificadas para serem para a igreja, serem parte do Senhor. E aí a gente já começa a ampliar mais a visão, entendeu? Você vai ler Ezequiel, por exemplo, eu falei na aula 5. Você vai ler Ezequiel do 40 ao 48 e você vai ver um templo ali, com leis, com sacerdócio estabelecido, com coisas que é impossível de você espiritualizar. Por isso que eu nunca falei no canal. Eu acredito que eu tenho uma visão apurada para entender ali e espiritualizar a coisa. Mas eu não dava conta de espiritualizar tais textos. E tem pessoas que preferem deixar de lado. Infelizmente não tem como a gente saber de todas as coisas em todo o tempo, então eu deixava isso de lado. Mas depois eu fui sendo iluminado pelo profeta Isaías. Eu consigo fundamentar a terceira casa só pelo profeta Ezequiel, ou só pelo profeta Jeremias, ou só pelo profeta Isaías, ou só pelo profeta Zacarias, ou só pelo profeta Malaquias. Ou seja, eu vou falar isso de maneira garantida no canal. Terceira casa de Israel. Em poucas palavras, guarda aí que eu vou finalizar o vídeo. É claro que eu vou contextualizar tudo isso, vou ler os textos, vou colocar o tabuleiro e todas as peças lá, e lá nós vamos ler. E quem vê com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos e colocar no coração essas palavras, vai compreender o que é o reino do Messias. Aí eu quero ver onde essas pessoas vão colocar a cara, ficar zombando do que não conhece. Até do que diz conhecer, revela que não conhece. Porque dizer que não existe mais 2 casas de Israel, que tudo foi unido em Cristo, é ao mesmo tempo de dizer que não precisa mais falar sobre isso. Vamos falar sobre Trindade. É muita safadeza mesmo, né? Mas na verdade o que está movendo essas falas e essas zombarias é inveja. A inveja causa isso. Olha só a armadilha que Deus criou para essas pessoas. Vocês vão ver. Aí, se eu falo de terceira casa de Israel, então existe 3, não é? Vamos falar as 3 agora? Sem mapa mental? Usa a cabeça. Presta atenção. É fácil, não é difícil não. É mais fácil com o mapa mental. O que é a primeira casa de Israel? São as 12 tribos no passado, chamada de casa de Israel, unidas. Não tem gentios lá. Faziam os sacrifícios literais e todo o modelo da antiga aliança. É a primeira casa. Não tem 2. Muito menos 3. O que são as 2 casas de Israel? Quando Deus, pelo seu próprio desígnio, divide as 12 tribos em 2 casas. Casa de Judá e casa de Israel. São 2 ou não são? São 2. Não são mais uma. E não são 3. 2. O que é a terceira casa de Israel? Quando judeus e gentios, os que forem aptos para se tornarem como os anjos de Deus, não comerem, não beberem, não se casarem nem se derem casamento. Quando eles se unirem, forma a terceira casa. Ou seja, uma terceira etapa
para o povo de Deus. Pronto, expliquei o que é a terceira casa de Israel. É um termo usado para falar da reunião das duas. Eu posso falar, é a primeira casa novamente. Posso falar isso, né? Apesar que eu vou ter que ajustar algumas falas, não vai ter sacrifícios literais, gentios, povos, línguas e nações foram enxertados aí. Posso usar todos esses termos, mas posso usar a terceira casa de Israel. Primeiro era uma, depois se tornam duas, e depois vem o terceiro ponto, o terceiro tempo. Ela é a terceira casa, quando elas se unem, uma terceira etapa, uma terceira temporada. É isso. Simples. Aí você pode dizer, se é simples, para que fazer todo esse mistério? Porque você vai ler Ezequiel do 40 ao 48 e você vai ver que lá tem um templo que é impossível você espiritualizar. Se você espiritualizar tudo aquilo, você pode dizer que você é um idealista. Idealista, essa ideia de idealista está muito contida na linha calvinista, a milenista. Esses profetas falaram de um tempo no qual não se encaixa no nosso tempo. As nações todas vão ir para Jerusalém adorar a Deus. E ali, de lua em lua nova, de sol em sol. Eles estão profetizando milênio literal? Não, isso é só uma ideia. O leão comerá palha com o boi, não se fará mal algum no monte do Senhor. É literal isso? Não, é apenas uma ideia. Lago de fogo. Você acha que vai existir lago de fogo onde as pessoas vão ficar queimando lá, sofrendo a vida toda? Não, é uma ideia. O próprio Apocalipse explica que é a segunda morte. Ou seja, idealistas. Trono de Deus. Deus é espírito, você acha que ele está sentado num trono? Acorda, é uma ideia, para a gente entender que o trono é de reinar. E cidade, você acha que ele tem um templo no céu? Não tem, é uma ideia, entendeu? É tudo uma ideia. Aí com essa ideia ridícula, isso daí para mim é o diabo arrumando um jeito de ofuscar a glória de Deus para muitos, já que ele não consegue fazer a pessoa parar de falar de Cristo, então ele vai usar essas pessoas para ofuscarem a glória de Cristo, a beleza das Escrituras para muitos. Então ele penetra no meio desse povo e começa a falar que o milênio é agora, quando Cristo vier, vai ser estabelecido a eternidade, sabe? É tudo uma ideia. Com essa mesma ideia, talvez a pessoa iria ler Ezequiel do 40 a 48 e iria olhar para aquele templo e falar, é tudo uma ideia. Ideia. A pessoa não sabe explicar o texto? Espiritual. Explica isso daqui para mim? Espiritual. Uma ideia. Você é literalista, tudo é literal para você? Não, tem partes que são espirituais. Por exemplo, Oséias 1. Deus fala que vai responder aos céus, os céus vai responder à terra, a terra vai responder ao trigo e ao azeite, e o trigo e o azeite responderão a Deus semeia. E aí diz que as duas casas subiriam da terra junto com o seu cabeça, porque grande é o dia que Deus semeia. Isso é literal? Existiu a parte literal. Se Deus fala para o céu, chove, chove na terra. Se a terra foi plantada, arada, tem semente lá, a semente morreu, a chuva revive a semente. O sol vai amadurecer o fruto e vai ser levantado da terra os primeiros frutos, que tem que ser entregue para Deus, primícias. Ou seja, quando Deus usa a linguagem comparando o povo dele como frutos da terra ou como os primeiros animais, as primícias dos animais, claro que é espiritual, entendeu? Agora, quando Deus fala, o meu povo vai edificar suas próprias casas. O meu povo de Israel edificará suas próprias casas. Plantarão as suas vinhas, mas outros não comerão. Eles comerão das suas vinhas. Eles viverão com seus filhos e não serão mais atemorizados. Isso não é a igreja, embora ele tenha falado o meu povo. Não são as nações que restam. Não é a igreja glorificada. Lá em Ezequiel, do 40 a 48, vai ter mais. Vão ter sacerdotes do Senhor. Aí você vai ter que estudar o que é a palavra sacerdote. Você vai ver que Deus vai falar que esses sacerdotes serão homens santos. Estarão bem próximo do Senhor. Usarão tiaras na sua cabeça. Vestirão vestes de linho.
a ponto de não escorrer suor. Você acha que a igreja soa? Uma igreja glorificada soa? Anjos precisam do sol, da luz, das estrelas, comida e bebida? E de se vestir de uma maneira determinada para não suar? Diz que os sacerdotes não poderão se casar com qualquer pessoa. Antes tomarão pessoas da linhagem determinada, viúva ou virgens, para se casarem. E o Senhor Jesus disse que os que forem aptos para alcançar a ressurreição não se casarão e não se darão em casamento. Quem está falando a verdade? Ezequiel ou Jesus? Quem falou as coisas pelo profeta Ezequiel foi o próprio Senhor Jesus. São duas verdades que não é enxergada pelo povo. Em Isaías você vai ver que tem pessoas que são chamados de sacerdotes, que comem, que bebem, não tem como espiritualizar. Eu já tentei fazer isso de todos os modos quando eu enxergava só as duas casas. Então eu preferia não focar nesses textos. Não é porque eu não tenho todas as peças do quebra-cabeça que eu vou jogar todo o quebra-cabeça fora. Você tem ali o quebra-cabeça, virou todas as peças, encaixou ali os pontos, está vendo a imagem, só que está faltando peças ali que você não tem ainda. Você vai jogar todo o quebra-cabeça fora por isso? Claro que não. Então eu sabia que as duas casas de Israel é mensagem bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que fala a respeito da igreja, é algo maravilhoso, mas tem textos que eu não sabia compreender. Agora eu compreendo. Eu sei que vai ter sacerdotes do Senhor dignos de ressurreição. Vão ser pessoas semelhantes aos anjos de Deus, mas terão sacerdotes na terra, pessoas que sobrarão de Israel mesmo. É claro que eu sei identificar os textos e explicar o porquê. Por que esses sacerdotes da terra, que estarão em Jerusalém, não alcançaram a ressurreição? Sei explicar com texto bíblico, escrito com todas as letras. Basta ler os profetas com mais amor, com mais atenção. Por que eles não foram ressuscitados? Chama os profetas. Explico. Por que eles não foram mortos? Chama os profetas e explico. Então por que as outras nações que restarem não vão ter o mesmo ofício desses sacerdotes? Chama os profetas e explico. Por que terão sacerdotes que estarão sobre esse povo? Sacerdotes sobre sacerdotes. Sim, maiores e menores. Com certeza. Entre a igreja haverá maiores e menores. Se entre os próprios glorificados haverá maiores e menores, quanto mais entre os que sobram haverá maiores e menores. Assim como o Pai é maior que o Filho é maior que a igreja é maior que esses sacerdotes de judeus que sobram, que vão estar em Jerusalém governando as nações também. E assim eles são maiores que muitas nações, e entre as nações terá os seus governadores, que serão maiores que os servos. Ao ponto de mostrar que tem nações que sobram e farão trabalhos forçados. E tem nações que sobram e serão, elas adquiriram ali, como que eu vou dizer? Posição de governadores. Mas não são os sacerdotes do Senhor, porque tudo isso vai influenciar obras. Por isso que é um reino. Num reino tem o rei e a rainha, não é? Depois tem os que servem lá perto do rei, aí tem os servos dos servos. Tem um que é o copeiro do rei e o que serve pão e vinho para o rei ali, na presença do rei. Esse é mais íntimo dele. Está perto do rei. E esse copeiro, esse padeiro, ele tem servos que trabalham, mas está ali dentro do palácio. Agora tem servos que servem do lado de fora do palácio. São menores, podem alcançar posições superiores. Tudo depende de vários pontos, num reino literal. O reino de Cristo não é longe disso, não é muito diferente disso. Por isso que tem vários textos que a gente desconhece e que quando a gente conhece, a gente fica meio perdido assim. O que faz com esses textos? Meu Deus, o que eu faço com esse texto aqui? Sacerdote, está no milênio e está se casando, está comendo e está bebendo. O que eu vou fazer? Forçar o negócio e espiritualizar tudo? Não vou fazer isso, nunca fiz. Mesmo sem conhecer essa ideia da terceira casa. Então, agora eu entendo com mais precisão, sei explicar Ezequiel do 40 ao 48, vendo a igreja
um reino de sacerdotes glorificados, vendo os judeus que sobraram, sacerdotes, um reino de sacerdotes que ministram as coisas das nações. Sei ver a posição dos anjos hoje. Os anjos hoje trabalham a favor da igreja. Sei ver as posições de cada qual nos seus devidos lugares. E isso, irmãos, isso ilumina a nossa mente, isso ilumina o nosso coração. Mas Deus revela isso para quem está sendo honesto com a palavra, para quem está sendo verdadeiramente fiel com as Escrituras. Para quem não fica só ensinando, inventando coisas, sabe? Falando só porque tem que falar. Se for possível, para tudo, vai meditar na palavra, ouve a palavra. Irmãos, tem papéis espalhados por toda a casa aqui. Por tudo, como eu já mostrei para vocês em alguns vídeos. Eu escuto a palavra de Deus o dia todo, a palavra, não é teologia. Eu não venho aqui apresentar um livro de teologia para dar estudo para vocês, de pais da igreja, de coisas teológicas. Isso daí qualquer um pode fazer. O que eu estou mostrando para vocês, coisas excelentes. Entendeu? E por que eu estou fazendo isso? Claro que vai despertar inveja. Sem sombra de dúvida. Entendeu? Mas quem domina os profetas, quem está perto dos profetas, tem luz, prova o que está falando. Não se contradiz, não engrandece papais da igreja. Os nossos pais da igreja são os apóstolos e ponto final. O resto são filhos dos filhos, que ainda ficaram brigando entre si. Sim, alguns acertaram, não vou dizer que está tudo errado. Muitos até sofreram por Cristo. Não quer dizer que o que escreveram estão certos. Muitos escreveram coisas das duas casas de Israel. Tem pais da igreja que falaram das duas casas? Claro que tem. Sim. Mas e aí? Foi um assunto entre eles? Se fosse, as pessoas conheceriam. Não é? Então eles falaram, alguns falaram superficialmente. Os pais da igreja, os verdadeiros, esses falaram com precisão, com profeta, com luz, engrandecendo. Os apóstolos de Cristo davam glória aos profetas. Nós vamos dar glória para quem? Para os pais da igreja? Claro que não. Para os apóstolos, nós vamos sustentar o testemunho dos apóstolos, que sustentam o testemunho do nosso Senhor, que foi sustentado pelos testemunhos dos profetas. É assim. Então assim Deus vê, se agrada e revela coisas novas. Entendeu, irmãos? Terceira casa é isso. Agora, claro que nós vamos cair nos textos, vamos estudar, vamos ler, e tem muita coisa para ler e para estudar. Então, quer confirmar isso a partir de hoje? Aquele aplicativo que eu indiquei para vocês, lembra do vídeo? Vou deixar aí na descrição, no comentário fixo. Pega esse aplicativo, ouve Ezequiel do 40 a 48. Vai fazer isso em poucos minutos. Ouve a nota. Para tudo, ouve a nota. Presta atenção. Depois volta e escuta de novo. Você vai encontrar essas coisas que eu falei para vocês. Leia Zacarias do 12 ao 14. Só em Zacarias do 12 ao 14 você vai encontrar a igreja glorificada, judeus que restam serão sacerdotes, mas não serão glorificados, e nações que restam e não serão sacerdotes terrenos e muito menos sacerdote celeste. Só em Zacarias do 12 ao 14. Depois você vai encontrar isso em Jeremias, em Isaías 14, em Isaías 65 e em Isaías 66. São muitos textos. Vai ser uma nova leitura das Escrituras com muito mais precisão. Você não vai precisar forçar nada. Entendeu? Então é isso, irmãos. Acho que eu já falei para vocês todas as questões que eu queria falar. Não li nenhum texto, mas eu citei aqui os textos. Não vou pôr no comentário fixo, porque isso demora muito. Vou fazer os vídeos com mapas mentais, mas já acrescentei para vocês. Se afastem de zombadores. Se afastem de cursos teológicos. Se afasta, não perde tempo com isso. É claro, é bem melhor a pessoa estar recebendo um curso teológico, recebendo estudo da revistinha da Assembleia de Deus, aquela coisa lá que eu vejo
que tem até muito erro demais até. É bem melhor a pessoa estar aprendendo isso do que estar no mundo, numa balada, estar fumando, bebendo. Mas o reino de Deus não é isso daí não, revestinha da Assembleia de Deus e revestinha teológica. Isso não é reino de Deus. Deus quer muito mais, Ele tem muito mais para você. Então se afasta de cursos teológicos, não gasta tempo com isso. Gasta tempo escutando a palavra, meditando. Vale a pena sim aprender a ler o grego, vale muito mais aprender a ler o hebraico. Tem um aplicativo para fazer essas pesquisas. Faz as suas anotações, tenha vida de oração, coloca jejum na sua vida e aguarda. Veja se o Senhor não vai, uma hora ou outra, vir e encaixar todas essas peças. Fazer coisas, mostrar coisas para você que você não compreendia muito bem. Em Ezequiel 33, verso 3, vai estar escrito: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitas pessoas usam esse verso e não sabem o que está falando. Leia o contexto imediato. Se eu lesse para vocês hoje Jeremias 30, 31, 31, 32 e 33, esses 3 capítulos, 31, 32, 33, você iria encontrar claramente nações que restam, judeus que são sacerdotes, mas não são glorificados, e a igreja do Senhor glorificada. Em Ezequiel 32, do início ao fim, está falando do jubileu. Confira isso hoje lá na sua casa. Jubileu, sabe o que é jubileu, né? Jubileu é o reino de Cristo. É o milênio. Jeremias 32. Pode ver que está bem no meio entre Jeremias 31 e Jeremias 33. Em Jeremias 32, Deus vai falar que o povo dele vai comprar casas, ainda em Jerusalém, vão habitar nas suas casas com os seus filhos, vão desfrutar da sua vinha e vão comer e beber e se alegrar. Não está falando das nações e nem da igreja glorificada. Entendeu? Mistério? Quando chega em Jeremias 33, verso 3, Deus está falando: clama a Ele, que Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. E eu já clamei ao Senhor. Lá no Japão, eu fazia aqueles vídeos ali simplesinho, usando esses textos. E eu só via ali as 2 casas de Israel, que para mim são coisas grandes e ocultas, mas hoje eu enxergo a 3ª casa de Israel. E já expliquei o que é a 3ª casa, então não é um outro povo inventado, não. É o povo glorificado. Já expliquei as 3 temporadas aqui, né, de maneira resumida. Só que aí você enxerga quem que é a igreja. Você vai enxergar um reino de sacerdotes terreno na Jerusalém, no seu próprio lugar. E você não vai ficar preso aos sacerdotes. Os sacerdotes glorificados, tem pessoas que acham que eles vão ser só na terra. Eu acredito que o reino é na terra. Eu pensava que o reino era somente no céu, todo mundo no céu. Tem pessoas que pensam que é tudo na terra. A igreja vai olhar para o céu, glorificada, e vai pensar: como eu queria ir no céu, como eu queria ter acesso ao Pai. Porque se o Filho vai se assentar sobre o trono de Davi na terra, então o reino é na terra. Apocalipse fala: e reinarão sobre a terra. Só que o diferencial é que a igreja terá acesso aos céus e reinará na terra. Os sacerdotes terrenos não terão acesso aos céus, mas estarão numa posição superior à terra. E as nações não poderão se chegar tão perto do Senhor como se achegam os sacerdotes que restaram. Cada qual na sua posição. Aí é diferente, porque você não fica nos extremos. Tem pessoas que pensam que é tudo no céu. Um grupo. Tudo no céu. E a terra é o quê? A terra vai ser toda destruída. Não vai restar nações porque Pedro disse que vai ser tudo destruído. Tá? Então Pedro não lia os profetas, tá? Não posso pensar outra coisa. Outras pensam que o reino é só na terra. O céu é de Deus, o céu é do Pai. A terra foi dada aos homens. Os anjos não têm acesso à terra e ao céu? Tem, eles não podem se tornar invisíveis. Não será assim no milênio.
A igreja será como os anjos, mas será visível. Terá acesso ao céu e terá acesso à terra. Então você não vai ficar preso nos extremos. Nem tudo terra, nem tudo céu. Entendeu? Não vai ficar preso nisso. Você já vai compreender com precisão essas coisas, né? Você vai procurar um ponto de equilíbrio. Então nós vamos sim ter acesso ao Pai. Você acha que o Pai vai ficar lá com os anjos, separado do Filho e a igreja? Claro que não. Sim, o Pai vai descer com seu trono só depois de 1000 anos. Porque o reino do Filho vai ser entregue para o Pai. Só que nós vamos ter encontros de adoração com o Pai. Só os que forem dignos da ressurreição. Os que não precisam do sol, nem da lua, nem das estrelas, nem de comida, nem de bebida, e nem se casam e nem se dão em casamento. Não será assim com os que vivem na terra. Embora viver num reino, num novo mundo, será um paraíso. Nesse mundo aqui, sem glorificação dos corpos, né, com toda essa corrupção que você vê, imagine se os homens praticassem só 2 mandamentos. Se não matassem e se não roubassem. Ainda existiria adultério, mas o adultério não iria convergir em morte. De alguma maneira, iria ser punido com prisão, alguma coisa assim, mas não iria ter morte. Vamos supor que existisse uma lei na humanidade que quando você matasse, automaticamente você morresse. Seria impossível você matar e ficar, livre. E não teria como você roubar. Se roubasse, punição na hora. Ou seja, os homens estariam, na maioria, praticando esses 2 mandamentos só. Teria ídolos, teria outros deuses, mas praticariam 2. Irmão, se você pode sair na rua sem ter medo de ser roubado e sem ter medo de ser morto, isso é quase um paraíso. Imagine quando os 10 mandamentos estiverem sendo cumpridos na terra. Uma criança, ainda que nascendo no milênio e não tendo os corpos glorificados, pensa bem, nas nações, ainda que sendo serva, ela não vai brincar com um leãozinho de pelúcia. Ela vai brincar com um leão de verdade. Olha a diferença. Ela não vai passar fome, nem sede, nem frio, nem calor. Imagine, olha só que beleza. E imagine então aqueles que estiverem em posições. O que eu estou querendo dizer é que o reino de Cristo é muito mais do que a gente pensava ser. Tá bom, irmãos? Então tá, é isso daí. Só esse vídeo tá dando aí 40 minutos, fora o outro de 20. Vou finalizar aqui. Tá certo, irmãos? Só queria deixar isso claro para vocês. Fiquem despreocupados, o Senhor está na direção de tudo. Eu estou me esforçando para mostrar a beleza das Escrituras para os irmãos ficarem admirados com Deus, ficarem admirados com o Senhor, darem a glória para o Senhor, santificarem o nome do Senhor, conhecerem o Senhor pelas Escrituras e se afastarem de pessoas que estão se desviando pelos caminhos, se afastarem de falsos pastores, se afastarem de falsas doutrinas, porque o desejo do meu coração é esse, que todos conheçam a glória do Senhor, conheçam o nome do Senhor, santifiquem o nome do Senhor, glorifiquem o nome do Senhor, porque essa é a minha vontade. Olha o cântico dos vencedores, é maravilhoso. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não vai te temer? Quem não glorificará o teu santo nome? Por isso todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, porque só o Senhor é santo. Palavras bonitas, né? Mas você ainda não conhece a profundidade de cada palavra que foi selecionada por Deus para constituir esse cântico. Porque os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Aí acaba o cântico. Isso é tremendo. As pessoas vão cantar esse cântico. Eu quero fazer parte desse cântico. Quero que você faça parte de pessoas que cantarão esse cântico.
Só que esse cântico será cantado pelos vencedores da marca da besta. Entendeu? E é o cântico daqueles que são glorificados. Tem pessoas que pensam que vão ressuscitar na primeira ressurreição e não vão. Tem pessoas que pensam que vão alcançar a glorificação do corpo, mas não vão. Não sei se vão fazer parte da besta, não sei se vão fazer parte das nações que restarem, mas para você ter a glorificação dos corpos e ser rei e sacerdote, você vai ter que entender os ofícios de um sacerdote da antiga aliança e praticar eles agora, hoje. Vai ter que se esforçar para engrandecer o nome do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, sem contaminação de doutrinas humanas para os irmãos. Entendeu? Esse é o desejo do meu coração. Tá? Fiquem todos na paz do nosso Senhor, irmãos. Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido até aqui.